Beleza, galera do YouTube, meu nome é Caio Mekacheski e sejam mais uma vez bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de tutoriais sobre a linguagem de programação C++. É um tutorial feito para iniciantes de forma simples e prática. Ou seja, nós vamos aprender conceitos básicos da linguagem enquanto desenvolvemos um programa simples. E para começar, vamos falar um pouco sobre variáveis. Até o presente momento, o nosso programa conta com dois tipos de variáveis. Nós temos uma variável do tipo int, né, chamada quantidade, né, e ela representa a quantidade de peças que eu vou calcular. Temos também algumas variáveis do tipo float, a altura, a largura e o comprimento de cada peça, né, ou parcial MC, que é o resultado individual em metros cúbicos de cada peça. Temos o total MC, que é a soma total das dimensões de todas as peças, né? Temos o valor RS, que representa o valor em reais do metro cúbico. E temos o total RS, que é o valor total a ser cobrado pelo serviço em reais. Certo? Notem que para que você possa utilizar uma variável é necessário declará-la primeiro, né? E como que você declara uma variável? Primeiro você define o tipo da variável, no caso aqui int, né, de inteiro, e depois você declara o nome, né? Você define um nome para essa sua variável. É importante que você, na hora de definir um nome para sua variável, você utilize nomes que sejam intuitivos, né? Que ajudem a você mesmo entender o seu código. No caso aqui, eu preciso vou precisar de uma variável, né, que expresse a quantidade, né, de peças que eu vou calcular. Que nome melhor eu poderia escolher para essa variável, se não a quantidade mesmo, né? Mesma coisa eu fiz aqui para altura, largura e o comprimento e as outras variáveis também, né? De forma que eu leio a variável e eu já sei ao que ela se refere, beleza? Notem também que as variáveis que eu declarei aqui, elas iniciam sem nenhum valor, né? Mas é possível atribuir um valor a uma determinada variável no momento que você declara ela. Por exemplo, aqui int quantidade é igual a 10, certo? Então eu declarei a variável aqui, entendeu? E na sequência eu já atribuí um valor a ela. Mas não é esse o caso, por enquanto essas variáveis vão ficar sem valor nenhum inicial, né? No caso aqui da minha variável quantidade, ela também pode receber um valor na sequência, né, ao longo do código. Como por exemplo aqui, né? Nesse trecho do código eu uso o objeto CIN, né, da biblioteca IOStream, que faz o que? Ele recebe do usuário através do teclado um valor, né? O usuário vai lá e digita um valor no teclado e ele pega esse valor e atribui a variável quantidade, né? A mesma coisa aqui para a variável valor RS, para a altura, para a largura e para o comprimento, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu preparei uma tabela resumida aqui sobre os principais tipos de variáveis, né? Eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre os mais importantes. O primeiro aqui é o int, né, inteiro, para números inteiros entre 2.147.483.648 negativo e 2.147.483.647 positivo, né? A variável do tipo int, ela utiliza 4 bytes de memória. Na sequência nós temos o float e o double, que ambos os tipos representam valores
de ponto flutuante, né, que tem casas decimais. O float ele trabalha com números entre 10 elevado a 38 negativo e 10 elevado a 38 positivo. Assim como o int, o float também utiliza 4 bytes de memória e a precisão é de 7 dígitos, ou seja, o float ele pode apresentar até 7 dígitos depois da vírgula, né? O double ele trabalha com valores entre 10 elevado a 4.932 negativo e 10 elevado a 4.932 positivo. Ele utiliza 8 bytes de memória e a precisão é maior e é de 15 dígitos, né? A diferença entre o float e o double é justamente a precisão, né? Se você necessitar trabalhar com números mais precisos, então você vai querer trabalhar com variáveis do tipo double. Mas este não é o nosso caso. Então nós vamos utilizar o float mesmo aqui no nosso programa, certo? É importante você saber gerenciar, né, o seu código de forma que você utilize os tipos certos de acordo com o que você está fazendo, evitando desperdiçar memória à toa. Então, esses três primeiros tipos aqui, o int, o float e o double, são os tipos de variáveis que representam valores numéricos. Na sequência, nós veremos aqui o tipo char, né, que serve para representar caracteres individuais do padrão ASCII ou da tabela ASCII, né? Serve para representar aí letras, números e outros caracteres. As variáveis do tipo char utilizam apenas 1 byte de memória. E o último aqui é a variável do tipo bool ou booleana, né, que serve para indicar true, verdadeiro, ou false, falso, né? É um tipo de variável lógica, né, que recebe esses dois valores, true ou false. Assim como o char, o bool também utiliza somente 1 byte de memória, né? Esses dois últimos tipos aqui eu ainda não utilizei no código, mas em breve eu vou utilizá-los. E quando isso acontecer, conforme isso for acontecendo, vocês vão entender melhor como é que funcionam, como utilizar esses dois tipos. Beleza, galera? Então, agora eu vou falar sobre um outro assunto. Eu vou falar sobre comentar o seu código, sobre comentários. Notem que esse trecho aqui, onde está o resumão aqui sobre as variáveis, ele está escrito em azul, certo? E isso porque ele na verdade é um comentário. E o que é um comentário? O comentário nada mais é do que um trecho do seu código que é ignorado pelo compilador, né? Durante o processo de compilação, o compilador vai varrer seu código e tudo que for comentário ele simplesmente vai ignorar, não vai considerar como parte do código, não vai ter efeito nenhum dentro do seu programa, certo? Então vamos olhar mais abaixo aqui, ó. Nós temos dois exemplos, dois tipos de comentário. Temos o comentário de uma linha, né, que é esse aqui, e ele inicia com 2 barras, né? Tudo que vier depois das 2 barras naquela linha, né, numa única linha, será considerado como comentário e será ignorado pelo compilador. E temos também os comentários de múltiplas linhas, que é o caso aqui do nosso resumo aqui de variáveis. Esse tipo de comentário serve para você fazer um comentário mais extenso, né? Uma descrição maior, aí que você use várias linhas para fazê-lo. E ele inicia com 2 caracteres, né? A barra e o asterisco, e finaliza com os mesmos caracteres, só que na ordem inversa. E tudo que tiver entre eles será considerado comentário. Então vamos pôr na prática, né? Vamos comentar o nosso código, né, a fim de torná-lo mais legível, né, mais organizado, né, porque no caso desse programa até não tem tanta necessidade, mas em programas maiores, né, com
milhares de linhas de código, fica muito fácil você se perder. E para evitar, né, que isso aconteça, você usa o código aí, você usa os comentários para você se encontrar melhor dentro do seu código, para você, né, organizá-lo, né, de forma modular aí, descrevendo trecho a trecho do seu código. Então, vamos pôr na prática isso, e no processo nós vamos entender melhor como o nosso programa funciona. Então, aqui no topo da nossa função principal, do nosso main, nós temos a declaração das nossas variáveis, né? Então, vou começar comentando aqui em cima, de forma simples, declaração das variáveis, certo? Tendo declarado as variáveis, né, o programa inicia, aí ele usa o System Clear para limpar a tela, e depois ele pede para o usuário inserir a quantidade de peças a serem calculadas, né, recebe esse valor, e depois ele pede para o usuário inserir o valor do metro cúbico em reais. Então, vamos lá. O programa inicia, limpando a tela, e recebe do usuário os valores da quantidade e do preço do metro cúbico, certo? Depois o programa entra dentro desse laço for aqui, certo? E dentro desse laço ele vai pedir para o usuário inserir a altura e a altura, a largura e o comprimento de cada peça, de acordo com a quantidade de peças que é inserida aqui, né? E depois ele vai calcular, né, a metragem cúbica, multiplicando a altura vezes a largura vezes o comprimento, e vai atribuir, né, esse resultado à variável parcial MC, certo? De forma que eu obtenho a metragem cúbica individual de cada peça. Tendo feito isso, ele vai pegar a parcial MC, né, e vai somar a variável total MC, né, e vai atualizar o próprio valor. Vai somar a parcial MC com o total MC e vai atribuir esse resultado aqui à variável total MC, de forma que eu obtenho a soma total de todos os volumes de todas as peças, né? Então vamos lá. O usuário insere as dimensões de cada peça e o programa calcula o resultado parcial e total em metros cúbicos, certo? Depois ele pega, depois de ter obtido o valor total da metragem cúbica, que é esse valor aqui que foi obtido aqui nessa linha, ele vai multiplicar, né, esse valor de total MC pelo valor, né, ele vai multiplicar com o valor RS, né, que foi inserido aqui pelo usuário, mas no início do código aqui, e representa o valor do metro cúbico. Então ele vai multiplicar o valor total em metros cúbicos pelo valor em reais, né, e vai atribuir esse resultado à variável total RS, que representa o total em reais a ser cobrado pelo serviço. Depois ele vai imprimir os valores
totais em metros cúbicos e em reais na tela, certo? Então vamos lá. Calcula o valor total em reais e imprime na tela o total em metros cúbicos e em reais, certo? Então terminamos de comentar o nosso código, ó. Deu para entender melhor como ele funciona e ele ficou mais fácil de ler, ficou mais organizado, beleza? Por hoje é só, certo? Amanhã eu faço um novo vídeo, né, dando continuidade à série de tutoriais. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixem um like aí, deixem um comentário também com sua crítica, com a sua sugestão, com seu elogio, né? Se inscrevam no canal para acompanhar os outros tutoriais. Ativem o sininho aí para vocês receberem as novidades do canal. E é isso. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui!